Bom dia, galerinha do terceiro ano. Seguindo o currículo contínuo do Estado, a nossa próxima aula, que serve para as escolas Nazaré Assad e Charles Assad, é a solução de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas através da representação gráfica. Né? Geralmente a gente resolve isso por um sistema de equação, né? Acaba resolvendo o sistema de equação e acha o valor que vai servir tanto para uma equação quanto para a outra, né? Que é a solução da equação. Nesse caso aqui nós vamos estar representando através do gráfico, né? Então a solução de sistema, no caso de equações, no caso mais de uma equação, quando eu falo assim, a solução de um sistema é quando ela, digamos assim, é o valor que vai tornar aquela equação verdadeira. Um exemplo eu vou dar para vocês bem aqui, né? Por exemplo, vou colocar bem aqui para vocês. Tem uma equação, né? Tem uma variável, tem uma sinalzinho de igual aqui, uma igualdade. Então, tenho 2 mais o valor de x, que eu não sei quem é, que vai dar igual a 4. Então, quem seria a solução dessa minha equação aqui? Qual valor eu devo colocar aqui no valor do x para poder dar igual a 4, né? Se eu colocar 1, será que vai dar 4? 2 mais 1 vai dar quanto? Vai dar 3. Então, o valor que eu deveria colocar bem aqui, ó, seria o 2, né? Quando eu faço 2 mais 2, vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 4. Então, a minha solução dessa equação, no caso, é o 2, né? Então, quando eu falo de par ordenado, né? Quando eu falo sistema de equações, quando eu falo de par ordenado, eu estou me referindo a esses rapazinhos bem aqui, tá? O par ordenado são dois valores. O primeiro representa o valor de x, o valor das abscissas, né? E o segundo, o valor de y das ordenadas, né? Então, um exemplo, eu vou dar aqui para vocês. Eu tenho o par ordenado 1 e 3. Então, o primeiro valor sempre vai ser do x, no caso que é o 1, e o segundo valor sempre vai ser do y, que nesse caso aqui é o 3. Nesse outro par ordenado, o primeiro valor é quanto? Do x, que é o 5, e do y quem? É o 4. Só não pode esquecer isso, que o primeiro valor sempre vai ser representando o valor de x, e o segundo sempre vai ser representando o valor de y. A gente vai utilizar esse daqui. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, nós temos duas equaçõezinhas, né? A primeira é x mais y igual a 7, a segunda é 2x mais 4y igual a 22. Né? Então, aqui foram dados alguns pares ordenados, que são soluções dessas equações separadas, né? Então, se eu for mostrar aqui para vocês, ó, por exemplo, da primeira equação, que é x mais y igual a 7. Né? Então, se eu fizer aqui, ó, x mais y igual a 7, se eu atribuir um valor, por exemplo, para x igual a 1, que ele me disse aqui, o primeiro par ordenado é 1 e 6, então 1 para x e 6 para y, né? Então, substituir aqui, ó, no lugar do x coloquei 1, no lugar do y eu coloquei 6, então 1 mais 6 dá quanto? Dá 7. Então, esse par ordenado aqui é a solução para esse sistema, né? O segundo par ordenado que ele me deu foi 2 e 5, então no lugar do x aqui, na mesma direção, ó, substituir 2 e no lugar do y eu substituir quanto? 5. 2 mais 5 dá igual a 7, né? Então todos esses pares aqui que eles foram me dando, e tem muitos outros, né? São as soluções dessa equação. Da mesma forma, a solução dessa aqui, ó, 2x mais 4y, né? Então o primeiro par ordenado que ele me deu foi 1 e 5, né? Então vamos fazer a substituição para vocês verem, ó. No lugar do x aqui, ó, lembre, sempre quando o número está colado com uma letra, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma multiplicação. Então, bem aqui tem uma multiplicação e bem aqui também eu tenho uma multiplicação, né? Então, o primeiro valor que ele me deu, ó, é para x e o segundo é para y. Então, no lugar do x eu vou substituir 1 e no lugar do y eu vou substituir quanto? Eu vou substituir o 5, né? Então, fazendo aqui minha equaçãozinha, ó, baixo 2 vezes, apareceu x, coloco quanto? Coloco 1 mais 4 vezes, apareceu y, coloco quanto? 5, e vou repetir aqui, ó, igual a 22. Então, fazendo essa multiplicação, ó, 2 vezes 1, 2, mais 4 vezes 5, 20, coloco bem aqui, 20 mais 2, ou 2 mais 20, vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 22. Então, quer dizer que isso aqui é uma solução, esse par ordenado é uma das soluções para essa equação, né? Então, a outra que ele deu aqui, por exemplo, é o 3 e 4. Né? Mesmo sistema, a gente vai substituir, ó, no lugar do x a gente vai colocar o 3, lembra que está multiplicando aqui quando está colado com a letra, e no lugar do y nós vamos colocar aqui agora aquele valor, o 4, o valor primeiro para x, o segundo é para y, tá? Então, fazendo a multiplicação, 2 vezes 3 deu quanto? Deu 6, sinalzinho de mais, 4 vezes 4 dá quanto? Dá 16, é bem aqui. Então, 6 mais 16 dá igual a 22, então a solução está correta, né? Mas aí, no caso, como é um sistema de equações, né? Então vai ter mais de uma equação. Nesse caso aqui, a gente vai pegar aquele par ordenado que é a solução tanto para um quanto para outro, né? Então aqui foram dados vários pares ordenados na primeira
E aqui na segunda também foram dados vários pares ordenados, mas teve um que foi em comum. Quem foi em comum, né? Os dois pares. Foi o par ordenado 3 e 4, e aqui também 3 e 4. Então, eles que são iguais. Então, esse par ordenado serve tanto para a primeira equação quanto para a segunda, né? Então, quando a gente tiver mais de uma solução, aliás, mais de uma equação, a solução vai ser aquele que vai servir tanto para uma quanto para outra. Por quê? Porque 1 e 6 pode servir para essa, mas se eu jogar o valor de 1 e 6 para essa aqui, não pode servir, né? Por exemplo, se eu colocar o valor de 1, 2 vezes 1, vai dar quanto? Vai dar 2, né? Mas, se eu colocar o 6, 6 vezes 4, ó, 24. Então, 2 mais 24 vai dar 26, e teria que dar quanto? Ó, 22. Então, serve para a primeira, mas não serve para a segunda. Então, só pode ser a solução quando servir para as duas, beleza? Aí no caso, no gráfico, né? No nosso gráfico, se a gente for montar o gráfico, né, aqui eu tenho a minha tabelinha, digamos assim, né? Os valores para a solução que foram dados, no caso da primeira equação e da segunda, né? Alguns dos valores. E se eu for fazer jogar, no caso, o gráfico aqui no meu plano cartesiano, né? A solução vai ser justamente aqui a interseção, ó, no par ordenado 3 e 4, né? A gente pode até fazer a montagem bem aqui, ó. Não sei se você ainda lembra, mas bora lá fazer aqui. É lá do primeiro ano, digamos assim. Vou tentar colocar bem aqui, né? Para a primeira reta eu vou colocar os 3 valores, e para a segunda também vou colocar os 3 valores, tá? Vai sair de 1 para x, lembra? Aqui, valores de y e valores de x, né? Então vai sair de 1 para x, para 6 para y, né? Então vai sair do 1 daqui do x, ó, até o 6 para y. Beleza? O próximo coordenado é 2 do x para 5 do y. Então vai ficar bem aqui. E o próximo coordenado, 3 do x para 4 do y. É bom se fosse uma malha quadriculada, né? Mas não é. Então aqui a gente vai tracejar a nossa primeira reta, nosso primeiro gráfico aqui, ó, da função, né? Beleza? O segundo vai ser o que? De 1 para y, de 1 de x para 5 do y, né? Então vai ser bem aqui, ó, 1 até 5. Vou fazer bem aqui. Era bom se tivesse uma caneta de outra cor. Vamos fazer uma bola maiorzinha para identificar que é da segunda reta, né? Vai sair do 3 do x para 4 do y. Então vai ser bem daqui do 3 do x para 4 do y, justamente no mesmo ponto, né? Até tá aqui criado o ponto. E o outro vai sair, ó, de 5 de x para 3 do y. Então vai sair bem daqui, ó, até o 3. Lembre-se, quando é o gráfico da função do primeiro grau, né, a gente precisa somente de 2 pontos, já que o gráfico é uma reta, então basta que a gente use somente 2 pontos que a gente consegue tracejar uma reta. Mas aqui tem 3, não tem problema. Então, se eu for tracejar aqui os 3 pontos maiores, ó, o gráfico vai ficar mais ou menos assim, certo? Então, ficou um pouquinho parecido, né? Aqui, porque é uma malha quadriculada, o espaçamento é bem certinho, digamos assim, na hora da construção. E aqui não, um pouquinho manual, então acaba aqui tendo umas pequenas falhas, mas ficou um pouquinho parecido, né? Então é isso. Então, bem aqui é o ponto de interseção das duas retas. Então aqui é a solução da equação das duas retas, beleza? Nós temos um exercício com 2 questões. A primeira fala assim: construa uma tabela de pares ordenado. No caso, o primeiro tem que ser sempre o valor para x e o segundo para y, não esqueça. De acordo com a seguinte equação. Então ele dá uma equaçãozinha bem aqui, ó, 2x mais y tem que ser igual a quanto? Igual a 10, né? Então eu vou fazer um pequeno exemplo, mostrar um pequeno par para vocês, e o restante vocês vão fazer por si só, né? Então nós temos aqui nessa equação. Então como é que eu vou descobrir as soluções dessa equação? Eu vou por tentativa, né, gente? Então eu vou colocar os números que eu conheço. Então, por exemplo, quem é o primeiro número que eu conheço? O número natural que eu conheço é o 0, né? Então, um exemplo, eu vou começar primeiro, sempre começa por x, né? O ordenado ele vai começar pelo x, né? X e o y. Então, vou dizer que aqui o x vai ser quanto? Vai ser 0, né? Então, eu não posso colocar o valor do y porque eu ainda não sei, mas eu vou saber aqui agora. No lugar do x eu vou colocar 0, né? Mais o y igual a 10, beleza? Então, 2 vezes 0 vai dar quanto? Dá 0, né? Mais o y igual a 10. Então, eu posso simplesmente, ó, botar o meu dedão aqui. O y é igual a quanto? É igual a 10, né? Essa é a resoluçãozinha. Mas ainda eu posso perguntar para vocês, ó, quem é o número que eu somado com 0, que eu vou colocar aqui, vai dar igual a 10? Tem que ser o próprio quem? O próprio 10, né?
Então, nesse caso, ó, o valor do x que eu coloquei foi 0, né? E para poder dar a equação certinha, né, a solução, o y tem que ser quanto? Tem que ser 10. Então, o primeiro par ordenado que eu montei, ó, vai ser 0 no x e 10 no y. E assim vocês vão fazendo. Quem é o próximo número? Exemplo, o próximo número depois do 0 é quem? É o 1. Então, vocês vão fazendo as tentativas até achar os valores possíveis, né? Então, achem uns 4 a 5 pares ordenados para poder colocar como solução, né? Então, esse aqui é a minha primeira solução, meu primeiro par ordenado para essa equação. Mas tem muitos outros que vocês vão acabar descobrindo quando for fazer a questão, tá? A segunda questão tem essa aqui, ó. Dada a equação x menos 2y é igual a menos 7. Determine as pares ordenadas obedecendo o intervalo numérico, né? Então, o intervalo numérico que ele me dá é esse aqui, ó. Menos 3 tem que ser menor ou igual a x. Aliás, o x tem que ser maior. Deixa eu botar bem para cá para ficar melhor visível. O x ele tem que ser o quê? Maior ou igual a menos 3 ou menor ou igual a 3, né? Então, se eu for jogar os valores que estão nesse intervalo, né? Então, quem são os valores que estão dentro desse intervalo aqui, ó? Como é maior ou igual, então pode também o menos 3. Né? Se fosse só maior que menos 3, já iria começar do menos 2. Então, pode ser o menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E o x ele tem que ser menor ou igual a 3. Então, também pode o 3. Então, tem que ser todos esses 7 valores aqui, né? Então, nossos pares ordenados vão ser 7 pares ordenados, sendo que esses aqui são os valores de quem? São os valores do x. Então, você vai jogar esses valores aqui na nossa formulazinha, para poder na nossa equação, para poder descobrir o valor do y. Por exemplo, vou pegar o primeiro valor, vou pegar aqui o menos 3. Vou jogar bem aqui na nossa equação, no lugar do x, e vou substituir por quem? Pelo meu primeiro valor aqui, que é o menos 3. Então, vai ficar assim, ó, menos 3 menos 2y é igual a menos 7. Resolvendo essa equação, eu tenho que deixar isso aqui sozinho, né? Então, vou passar esse 3 negativo que está sozinho lá para o outro lado, para cá, para trás do segundo membro. Se ele está negativo, né? Ele vai passar lá para o outro lado do segundo membro, como vai passar positivo, né? Então, esquece aqui ele, ó. Vou começar com quem, ó? Menos 2y é igual a menos 7. Está negativo, vai passar positivo. Continuando a resolução, ó. Para poder achar só o valor do y, eu tenho que eliminar esse rapazinho bem aqui, né? Como é que eu vou eliminar ele? Ele está multiplicando, então ele vai passar como? Ele vai passar dividindo, né? Então, vai ficar assim, ó. Esquece ele. Y. Resolvendo isso aqui, ó. Eu tenho uma dívida de R$7. Paguei R$4 dessa dívida. Quanto é que eu estou devendo? Estou devendo, ó, menos 3, certo? Beleza? E eu vou passar agora o menos 2 dividindo. Então, a nossa resoluçãozinha, ó, vai ficar com, né? Menos com menos, vai dar o quê? Vai dar mais, vai dar um valor positivo aqui embaixo. E eu vou ter R$3, vou dividir para 2 pessoas, vai dar quanto? Vai dar 1,5, né? Então, a gente poderia deixar, no caso, 3 sobre 2, ou somente, eu acabei não mostrando, desculpa. E eu poderia deixar 1,5, beleza? Então, nosso primeiro par ordenado aqui, ó, vai ser quanto? Quanto o x for menos 3, lembra lá o primeiro valor do x, o y eu achei quanto? Eu achei 1,5, certo? Então, para quando o x é menos 3, o y é quanto? É 1,5. Então, da mesma forma, vocês vão fazer com os outros. Vão jogar o valor aqui dentro da nossa equaçãozinha e achar para menos 2, achar para menos 1, para 0, para 1, para 2 e para 3 e assim por diante. Beleza? A terceira e última questão, ela pede para você construir o gráfico da função do primeiro grau. Aí a função que ela dá definida é y é igual a x mais 3, né? Então, como a função é do primeiro grau, é uma reta, então para construir uma reta a gente precisa somente de 2 pontos, né? Então, quando a gente for fazer a construção, a gente vai utilizar somente 2 pontos. Então, vocês vão basicamente fazer esse esqueminha aqui, ó, né? Criar a nossa tabelinha. Aqui serão os valores de x, aqui vai ser o valor da função que foi dada, né? Y igual a x mais 3, né? Então, para achar o valor de y, vocês vão ter que fazer o x mais 3. E aqui os valores de y. Então, vocês vão atribuir valores aqui para x, por exemplo, 0 e 1, 1 e 2, 3 e 4, não sei, vai ficar a critério de vocês, tá? Mas, por exemplo, se você colocar um 0 bem aqui, quando você for substituir bem aqui, ó, no lugar do x, você vai colocar o valor que está nessa linha que você atribuiu. Da mesma forma aqui, tá? Não pode ser valores iguais, tem que ser valores diferentes. Então, se você colocar um 0 aqui, você tem que colocar um 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Então, se você colocar um exemplo aqui, um 0, aí aqui você vai fazer a substituição no valor do x, que seria 0, mais 3, né? Então, quanto é que vai ser o y? Vai ser o resultado dessa sominhazinha bem aqui.
tá? Aí depois que você achar os dois valores, tá? O que você deu para x e o valor que você achou em y, você vai criar os pares ordenados, que vão ser 2, tá? Lembra-se lá, o primeiro valor é o de x, que é o que você vai colocar bem aqui, que eu não sei qual que você vai escolher, então você vai atribuir dois valores qualquer aqui, né, para x, e aqui vai ser os valores que vocês vão achar na resoluçãozinha bem aqui. Aí vocês vão criar o par ordenado, aí daí vocês vão jogar para cá para o gráfico, né? Aqui os valores das abscissas, dos valores de x, e aqui os valores das ordenadas, os valores de y. Então, vocês vão colocar, fazer a ligação dos pontos e depois fazer a construção do gráfico, que vai ser uma reta, tá bom? Então, qualquer dúvida, estou aí, beleza? Até a próxima, falou!